Mauro Vieira, que fala neste momento. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Eu queria resumir rapidamente as atividades do presidente Lula, que encerra hoje sua visita à Ásia, que começou com uma visita de Estado à Indonésia e hoje se conclui. O presidente na Malásia foi recebido pelo primeiro-ministro Anwar Ibrahim e participou na condição de convidado especial da 47ª Cúpula da ASEAN. Como disse o presidente Lula, após o encontro com o primeiro-ministro Anwar Ibrahim, esta visita alçou o relacionamento do Brasil com a Malásia a um novo e mais alto patamar. Havia 30 anos que um presidente brasileiro não visitava a Malásia. Esse foi o terceiro encontro entre os líderes, o presidente Lula e o presidente Anwar Ibrahim, em menos de um ano. O primeiro-ministro da Malásia foi 2 vezes ao Brasil recentemente, em novembro de 24, convidado pelo presidente Lula para a cúpula do G20 e agora em 2025 para a cúpula do BRICS, como um país parceiro do grupo. O presidente Lula esteve acompanhado aqui, além de mim, pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Ciência, Tecnologia e Inovação, Minas e Energia, o presidente do Banco Central, o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do diretor-geral da Polícia Federal e presidente da Apex Brasil. Com o presidente vieram também à Malásia mais de 100 empresários brasileiros que participaram do encontro empresarial com líderes de 20 das maiores empresas da Malásia. As empresas malásias Petronas, Sapura e Inson têm importantes investimentos na área de energia no Brasil. De nossa parte, a Vale e a VEG já estão presentes aqui e pretendemos ampliar esses investimentos e também o comércio bilateral, que se aproxima da marca de 6 bilhões de dólares no ano. No dia 25 de outubro, o presidente Lula manteve encontro com o primeiro-ministro Anwar Ibrahim e seu gabinete ministerial. A reunião foi extremamente produtiva, registro a satisfação do lado brasileiro, com um pleno apoio expressado pela Malásia, à presidência brasileira da COP30, em especial a participação no Fundo das Florestas Tropicais para Sempre, que será lançado em Belém. Renovamos o convite para que a Malásia participe com delegação de alto nível na COP30. Agradecemos também o apoio público manifestado pela Malásia ao pleito brasileiro de ocupar um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Destaco, como resultado desta visita, a assinatura de um importante acordo de cooperação na indústria de semicondutores, área que será central no relacionamento bilateral nos próximos anos. A Malásia é o 6º maior exportador de semicondutores do mundo, indústria responsável por uma verdadeira revolução na sua economia. E registramos com grande satisfação o elevado nível de desenvolvimento econômico e social do país, que registra notáveis índices de crescimento há décadas. Há um enorme potencial de complementaridade tecnológica a partir da integração entre a base industrial Malásia e a ampla rede de pesquisa em ciência, tecnologia e inovação das universidades e centros de pesquisas brasileiros. Além deste acordo, foram assinados também instrumentos nas áreas de ciência e tecnologia, pesquisas espaciais, tecnologia da informação, formação de diplomatas e pesquisa agropecuária. Em Kuala Lumpur, o presidente Lula participou também de um evento empresarial Brasil-Malásia, como convidado especial do Seminário Empresarial da ASEAN. Ainda no dia 25, na Universidade Nacional da Malásia, o presidente Lula recebeu o título de doutor honoris causa por sua contribuição para o desenvolvimento internacional e o Sul Global. Como disse o presidente Lula na ocasião, trata-se de um reconhecimento não apenas a ele, mas a todo o povo brasileiro em sua trajetória de busca por autonomia e justiça social. Ontem, o presidente Lula foi o primeiro chefe de Estado brasileiro a participar de uma cúpula da ASEAN.
O Sudeste Asiático é o epicentro do crescimento global, zona dinâmica e polo de inovação tecnológica, que está no centro das prioridades da política externa brasileira de diversificação de parcerias e atração de investimentos. Agradecemos mais uma vez ao primeiro-ministro da Malásia por esse honroso convite. A cúpula marcou o ingresso de Timor-Leste como 11º país integrante da ASEAN. Mantemos laços históricos com Timor pela proximidade linguística e cultural e ofereceremos todo o apoio possível no processo de integração do país à ASEAN. Hoje, o presidente Lula discursará aos chefes de Estado e de governo da cúpula da Ásia do Leste, onde foi convidado a falar sobre a cooperação entre o BRICS e a ASEAN. À margem dos eventos, o presidente Lula manteve encontros bilaterais com os líderes de Singapura, primeiro-ministro de Singapura e do Vietnã. Na tarde de ontem, encontrou-se também com o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, dando sequência aos contatos iniciados a partir do encontro entre os dois na Assembleia Geral da ONU e do telefonema entre os dois também no dia 6 de outubro corrente. Como tive a ocasião de comentar ontem, a reunião transcorreu em clima de grande cordialidade, retomando a linha de entendimento que deve marcar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. O presidente Lula solicitou a suspensão das tarifas impostas ao Brasil para que se possa iniciar processo de negociação que procure contemplar as preocupações de natureza comercial de ambas as partes, como foi feito no caso de outros países. Hoje pela manhã, como resultado desse encontro dos dois presidentes ontem, acompanhado pelo secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Dr. Márcio Rosa, e do assessor especial da presidência, embaixador Aldo Faleiro, mantive uma reunião com representantes de comércio dos Estados Unidos e com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Na reunião, concordamos em trabalhar para construir um acordo satisfatório para ambas as partes. Nas próximas semanas, acordamos um cronograma de reuniões entre as equipes negociadoras para tratar das negociações de ambos os países com foco nos setores mais afetados pelas tarifas. Eu gostaria agora de passar a palavra e convidar o Dr. Márcio Rosa para complementar essa parte da reunião. Muito obrigado. Muito bom dia a todas, a todos. Presidente, obrigado, ministro Mauro Vieira. Rapidamente, sobre as discussões com os Estados Unidos, eu mencionei ontem, vou repetir, presidente, rapidamente, estamos avançando espetacularmente bem. Hoje nós estamos num cenário muito mais positivo do que estávamos há alguns dias. Isso se deve ao fato do compromisso político assumido pelo governo norte-americano, renovado ontem publicamente, e o presidente Trump orientou a sua equipe a celebrar um acordo em poucas semanas com o Brasil. E hoje pela manhã isso foi reiterado, que em poucas semanas deve haver um acordo. Nós, por outro lado, reiteramos, seguindo a sua orientação precisa, de que é preciso que ocorra a reversão da taxação excessiva imposta ao Brasil, porque ela é baseada em motivos que são improcedentes, inadequados, se não são verdadeiros. Isso o senhor disse ao presidente Trump ontem reiteradas vezes e hoje nós pudemos repetir. Eu digo que nós estamos num cenário muito mais positivo porque há, de fato, uma determinação política para que haja um acordo e a equipe técnica deve seguir essas orientações. Nas próximas semanas, o senhor já determinou, vai poder dizer, que uma equipe de alto nível vá a Washington para fazer a negociação, e isso está já palavrado, e não há em nenhum momento a discussão de setores, porque o Brasil impõe, o Brasil solicita que haja a reversão da decisão política tomada. Os aspectos políticos que poderiam existir já não estão mais, não está mais na mesa aquilo que nunca poderia ter estado mesmo, né? Como o senhor bem colocou sempre. E graças a essa posição, nós hoje fazemos uma discussão de um acordo comercial e não com outras naturezas que não sejam comerciais. Acho que é isso o relato. Obrigado, presidente. Obrigado, Márcio. Passar a palavra
ao aniversariante do dia e presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não estou... Eu fiquei um pouco triste porque eu não vi ninguém com um pacote de presente na mão. Falei, isso significa que ninguém nem lembra do meu aniversário hoje. Mas o que é importante é o seguinte, é que eu estou completando 80 anos de idade, no melhor momento da minha vida. Eu nunca me senti tão vivo e com tanta vontade de viver. E por isso que eu digo para todo mundo que eu espero viver até 120 anos. A partir de hoje falta só 40. Significa que eu já vivi o dobro daquilo que eu pretendo viver. Quem já viveu 80 pode viver mais 40. O homem que vai viver até 120 anos, 130 já nasceu, segundo a ciência. E eu espero ter sido escolhido pela ciência. Bem, dizer para vocês que é mais uma viagem exitosa do governo brasileiro ao exterior. Eu tinha vindo à Indonésia pela última vez em 2008, quando nós estabelecemos uma parceria estratégica com a Indonésia. Nós temos um potencial extraordinário em todas as áreas para crescer a nossa relação com a Indonésia. Uma relação muito boa com o presidente Prabowo. E aqui eu nunca tinha vindo aqui na Malásia. Nunca tinha vindo aqui e, sinceramente, o primeiro-ministro Anwar é uma figura extraordinariamente agradável, uma figura que gosta do Brasil, uma figura que quer ter uma relação muito forte, sabe, com o povo brasileiro. Tivemos reuniões com os empresários nos dois países, também os empresários brasileiros que vieram, que merecem meus elogios, porque eu sempre acho que o presidente da República não faz negócio. O presidente da República apenas abre as portas para que os homens de negócio façam negócio. São os empresários que sabem negociar, são os empresários que têm interesse específico, são os empresários que têm conhecimento e, portanto, o papel do governo é fazer com que em todas as viagens minhas a gente leve uma delegação de empresários brasileiros e empresárias. Nós temos a cooperação das federações, das confederações, mas eu quero publicamente elogiar o companheiro Jorge Viana da Apex, que tem prestado um trabalho extraordinário, sabe, no ajuntamento dos setores empresariais para fazer essa viagem. E a receptividade tem sido extraordinária. Há muita vontade de conhecer o Brasil, há muita vontade de fazer negócio com o Brasil, há muita disposição de conhecer o que é a transição, sabe, energética que o Brasil está pensando, o que é essa coisa maravilhosa de um país que tem quase que 90% da sua energia elétrica totalmente renovável, sabe? De um país que é um país que tem petróleo e, ao mesmo tempo, é um país que defende que nós precisamos trabalhar rapidamente para que a gente não precise mais utilizar combustível fóssil, que a gente possa fazer a transição energética. E as pessoas querem conhecer. E nós precisamos também conhecer o que os países têm para oferecer para a gente. Tanto para a Indonésia quanto para a Malásia, sabe? Primeiro, esses dois países da ASEAN, o nosso comércio nos dois países chega por volta de 12 bilhões de dólares. É muito pouco diante do potencial econômico do Brasil e desses países. Significa que está faltando um pouco mais de ousadia dos nossos empresários e dos nossos ministros. Sabe? Ao invés de ficar lá no Zap todo dia, tem que viajar o mundo para vender as coisas que o Brasil produz, as coisas que o Brasil tem para vender. Essa é uma coisa muito importante. E depois ser convidado para participar, sabe, do 40º Congresso da ASEAN é motivo de muita alegria. Eu fui o primeiro presidente do Brasil a participar do G7, eu fui o primeiro a participar da reunião europeia com a CELAC, e fui o primeiro a participar da reunião da União Africana, e estou sendo o primeiro presidente do Brasil convocado para participar da ASEAN, que são 11 países, sabe, que têm uma afinidade muito grande pelo Brasil, que gostam do Brasil, que admiram o Brasil, que têm perspectiva de fazer investimento e de atrair investimento para cá. Então, o Brasil saiu
daquele momento histórico que a gente vivia olhando para os Estados Unidos, achando que os Estados Unidos iriam resolver o problema da miséria do Brasil. Aí, quando se enjoava dos Estados Unidos, olhava para a União Europeia, achando que a União Europeia ia resolver o problema. E nós descobrimos o óbvio. Nós descobrimos que ninguém vai resolver o problema do Brasil. São os brasileiros que vão resolver. E, portanto, nós temos que saber disso. E, sabendo disso, nós temos que fazer a nossa economia crescer, nós temos que aumentar o nosso comércio exterior, nós temos que aumentar a nossa atração de investimentos estrangeiros no Brasil. Isso só se faz com uma química rolando de nós. Isso você não faz por zap, você não faz por e-mail, você faz isso pegando na mão das pessoas, olhando nos olhos das pessoas e convencendo, sabe, com palavras das pessoas de que você está oferecendo um bom negócio. É por isso que eu saio daqui muito satisfeito e ainda não terminou, porque nós vamos participar da abertura da ASEAN e à noite tem um jantar. É um jantar, porque eu estou fazendo 80 anos, o jantar será oferecido pelo primeiro-ministro Anwar Ibrahim, e eu acho que vai ser um jantar muito bom. Não sei se vocês da imprensa foram convidados, mas vai ser bom. Bem, aí eu embarco amanhã de manhã para o Brasil, embarco às 8 horas da manhã, e queria dizer para vocês que outra surpresa importante dessa viagem, vocês não acreditam em destino, mas vejam o que aconteceu. Há pouco tempo atrás, quando o presidente Trump publicou no seu portal a carta, sabe, ao Brasil, fazendo as taxações com base no com os produtos brasileiros, muita gente entrou em crise achando que era o fim do mundo. O que nós dizíamos no governo? É preciso ter calma, porque as decisões que foram tomadas contra o Brasil são decisões infundadas, porque foram tomadas com informações erradas. E isso era o óbvio. Ou seja, todo mundo que leu aquela carta sabia que as informações que estavam lá sobre o Brasil estavam equivocadas. Por isso é que eu disse para o presidente Trump, no telefonema, que era preciso colocar gente que gostasse do Brasil para negociar. Eu sou um presidente de muita experiência. Parece que não, mas eu tenho muita experiência. E você só manda para negociar quem você quer que seja contra, se você é contra, ou você quer que vá negociar de verdade, se você quer um acordo. Se você é favorável ao acordo e coloca alguém com má vontade na mesa de negociação, não tem acordo. Por isso é que eu acredito no destino. Não teve encontro entre eu e o Trump na ONU, foi só 29 segundos que a química rolou entre nós. Depois telefonema de meia hora, em que discutimos todos os assuntos que eram pertinentes agora. E veja, ele andou 22 mil quilômetros. E eu andei 22 mil quilômetros. Ele num avião melhor do que o meu. E eu, sabe, penei mais. E a gente veio se encontrar na Malásia. Veja o que é as coisas que têm que acontecer. O destino estava traçado. Era na Malásia que a gente tinha que se encontrar para que eu pudesse olhar nos olhos dele e dizer o que eu penso, ele olhar nos meus olhos e dizer o que ele pensa. E foi assim que eu tive, ontem na reunião, uma boa impressão de que logo, logo não haverá problema entre Estados Unidos e Brasil. E fiz questão de dizer ao presidente Trump que o fato de nós termos posições ideológicas diferentes não impede que dois chefes de Estados tratem a relação entre os Estados com muito respeito. Eu o respeito porque foi eleito presidente da República dos Estados Unidos pelo voto democrático do povo americano, e ele me respeita porque eu fui eleito pelo voto democrático do povo brasileiro. Isso colocado na mesa, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Eu fiz questão de dizer para ele aquilo que eu achava e entreguei por escrito. Entreguei por escrito para que as pessoas não se esqueçam. Às vezes as pessoas se esquecem. Então,
eu entreguei por escrito aquilo que eu queria falar para ele, fiz questão de dar uma cópia para ele daquilo que a gente estava reivindicando. Dentro para ele que era inadmissível a punição de ministro da Suprema Corte por causa da votação que houve no processo do 8 de janeiro, do golpe. Fiz questão de dizer para ele que eram infundadas as informações de que os Estados Unidos tinham déficit comercial com o Brasil. Nós provamos que teve um déficit, um superávit de 410 bilhões em 15 anos. Só o ano passado foram quase 22 bilhões de superávit para os Estados Unidos. E que nós não estamos reclamando. Ao invés da gente reclamar o déficit, a gente precisa aumentar a nossa capacidade produtiva, a nossa qualidade dos produtos e vender mais. É assim que a gente faz negócio. E confesso a vocês que foi surpreendentemente boa a reunião que eu tive com o presidente Trump. Eu vou dizer para vocês, Mauro, que é o negociador, o Márcio, que está aqui representando o Alckmin, e mais o Haddad, que vai participar das negociações. Vocês sabem que, se depender do Trump e de mim, vai ter acordo. Então é importante que, quando vocês sentarem na mesa, que alguém disser não às coisas que nós descrevemos, vocês têm que saber que não é nem da parte dele e nem da minha parte. Porque nós estamos dispostos a fazer com que o Brasil e os Estados Unidos continuem com uma relação, sabe, como tem há 201 anos. Não são pouco tempo, são 2 séculos de reunião diplomática, sabe, muitas vezes vantajosas para os 2 países, muitas vezes perigosa para o Brasil, como em 1964, mas tudo isso a gente deixa de lado, porque o que interessa numa mesa de negociação é o futuro, é o que você vai negociar para frente. E ele sabe que nós queremos, primeiro, suspender a taxação e vamos negociar. Veja que engraçado, eu sou o único presidente do mundo que reconheço que o presidente de um país tem o direito de taxar os produtos dos outros países, quando esses produtos estiverem causando prejuízo à indústria nacional. De vez em quando, o Márcio e o Alckmin chegam para mim, presidente, precisa taxar em 15%, não sei o quê, em 20%. Eu estou lá taxando. Então, eu acho que é um direito do presidente da República taxar quando vai causar prejuízo à sua indústria, ao seu desenvolvimento. O que não pode é acontecer o que aconteceu com o Brasil. Com base em informações equivocadas, tomaram uma decisão de taxar o Brasil em 50%. Ele sabe disso porque eu tive a oportunidade de dizer, agora não tem mais intermediário. Agora é o presidente Lula com o presidente Trump. Gostemos ou não gostemos um do outro, nós dois temos que assumir a responsabilidade como chefe de Estado e saber que as nossas ações têm que trazer benefício para os povos que nos elegeu. É assim que eu trato isso, é assim que eu estou otimista, saio daqui muito otimista, possivelmente já tem uma reunião a semana que vem em Washington. Ele me disse que está com vontade de vir para o Brasil. Eu disse para ele que estou à disposição de ir a Nova York e a Washington quando quiser discutir, porque se tem uma coisa que eu aprendi a fazer na vida foi negociação. E não foi no meu mandato presidencial. Foi muito antes do mandato, eu aprendi a fazer negociação. Aprendi a sobreviver negociando. E sei quando ceder e sei quando não ceder. E para que a reunião seja correta e justa, nós temos que começar no patamar 0. Vamos voltar, estaca zero, e vamos saber o seguinte, aonde é que nós queremos chegar? E se houver essa disposição do presidente Trump, como ele disse, que tem toda a disposição de fazer um bom acordo com o Brasil, e eu disse para ele que o Brasil tem toda a intenção de fazer um bom acordo com os Estados Unidos, não haverá problema para nenhum setor da economia brasileira e não haverá problema para a relação entre as 2 maiores democracias do Ocidente. Eu disse para ele o que eu tinha dito por telefone, de que o Brasil e os Estados Unidos, como as 2 mais importantes democracias da América e do mundo, do Ocidente, a gente tem que dar exemplo de cordialidade, exemplo de livre comércio, exemplo de multilateralismo. E é isso que eu vou continuar fazendo. Eu tenho o telefone do presidente Trump, ele tem o meu telefone. Agora, se os intermediários nossos falharem, sabe aonde é que
Onde é que a corda vai doer? Não, porque muitas vezes, gente, muitas vezes... eu estava na reunião de ontem e confesso para vocês, a pessoa mais entusiasmada na reunião era o presidente Trump. Agora, veja, obviamente que nas nossas equipes tem gente que concorda, que não concorda, que gostaria de fazer acordo, que não gostaria. Eu só quero dizer para a imprensa brasileira que está aqui, eu estou convencido de que em poucos dias nós teremos uma solução definitiva, sabe, entre Estados Unidos e Brasil, para que a vida siga boa e alegre, do jeito que dizia o Gonzaguinha na sua música. É assim que eu volto para o Brasil, satisfeito, sabe, e certo que tudo vai dar certo para o povo brasileiro. É isso. Agora eu me coloco à disposição de vocês, sabe, para responder as perguntas que vocês quiserem, sabe. Então vamos lá, vamos iniciar com o Rodrigo Rangel, do Platô BR. Rodrigo, por favor. Muito bom dia, presidente. Eu sou Rodrigo Rangel, do Platô BR. Presidente, eu pergunto se a química com o presidente Donald Trump ficou muito mais intensa no dia de ontem e em quanto tempo o senhor acredita que o tarifaço pode ser suspenso? Bom, e também ontem, ao falar de Jair Bolsonaro, o presidente Trump disse que gosta do ex-presidente e lamenta o que vem acontecendo com ele, mas no quadro geral a impressão é que ele já não está tão disposto a defender Bolsonaro como parecia lá atrás, quando da aplicação do tarifaço. Qual a sua leitura sobre isso e o que o senhor diz sobre a atuação do clã Bolsonaro nos atos que resultaram no tarifaço e nessa crise principal em 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos? O Laércio disse que ia ter 7 perguntas, você já fez todas elas, então vai terminar por aqui. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sinceramente, estou muito otimista com a reunião de ontem e acho que nós vamos encontrar uma solução para o tarifaço. Tá? Eu não estou reivindicando nada que não seja justo para o Brasil e tenho do meu lado a verdade mais verdadeira e absoluta do mundo. Os Estados Unidos não têm déficit com o Brasil, que foi a explicação da famosa taxação ao mundo. É que os Estados Unidos só ia taxar os países que ele tinha déficit comercial. Pois eu disse ao presidente Trump que em todo o G20 só tem 3 países com os Estados Unidos é superioritário: Brasil, Reino Unido e Austrália. Então, ele sabe que não é verdade que os Estados Unidos têm prejuízo com o Brasil. E eu acho que isso é a base da gente voltar a negociar. A segunda inverdade que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada, praticamente. Era porque eu não converso em tom pessoal, eu converso em tom político de interesse do meu país. Convidei ele para ir à COP, outra vez, disse para ele, é importante que você vá para dizer o que você pensa. Se você não acredita nas coisas, vai lá para você poder dizer o que você pensa. Porque não pode a gente fingir que não tem uma situação climática, sabe? E vamos ver o que é que vai acontecer. Tá? Eu estou muito certo que essa relação, eu digo para todo mundo, a melhor relação que eu tive com os Estados Unidos foi com o Bush. Que na primeira reunião que eu tive com ele, foi me convidar para o Brasil participar da guerra do Iraque. Eu disse para ele que o Brasil não queria guerra, a minha guerra era contra a fome e eu ia vencer a fome no Brasil. E vencemos. Pela segunda vez.
Bem, a mesma coisa vai acontecer com o Trump. A gente não se conhecia. E se você se conhece por pessoas que falam, sabe, é mais difícil. Você tem que sentir, você tem que pegar na mão, você tem que conversar, tem que olhar. Tem que ver o procedimento da pessoa, o comportamento, a reação da pessoa. Sabe? E eu acho, sinceramente, que rolou muita sinceridade na nossa relação. Eu não tenho nenhum problema de dizer que é bem possível que vocês fiquem surpresos com a afinidade da relação entre o Estado americano e o Estado brasileiro. O pensamento político do presidente é dele, o meu pensamento é meu, mas quando nós conversamos, não sou eu nem ele. São os chefes de 2 estados democráticos do Ocidente que estão conversando. Bem, a segunda coisa é que eu penso que terá que ter uma suspensão de algumas medidas da taxação, para a gente começar do zero, e da punição aos nossos ministros, porque não tem nenhum procedimento, não tem lógica. Isso foi dito na frente do Marco Rubio, foi dito na frente do homem do tesouro dele e do homem sabe, tinha 3... Sabe? Então, foi dito para eles com voz e eu fiz questão de entregar um documento. O que eu quero? Está lá a discussão do Brasil, a discussão da lei, sabe, magnífica, a discussão da taxação, a discussão da Venezuela, a discussão da greve da Ucrânia, está tudo lá escrito. Sabe? Portanto, ele leu na minha frente. E ele ficou até surpreso quando eu disse que, dentro das punições do nosso ministro, além de punir o ministro da Saúde, puniram uma filha dele de 8 anos. Quem estava lá viu que ele ficou surpreso. Então, eu acho que está estabelecida a relação entre Brasil e Estados Unidos. Quem imaginava que não ia ter, perdeu. Vai ter e vai ter uma relação produtiva para os 2 países e para a democracia. Tá? É isso. Vamos à próxima pergunta. Daniel Asra, da Reuters. Good morning, President. First of all, happy birthday. This is Daniel from Reuters. Ninguém está traduzindo. Ninguém está Tradução. traduzindo aí. Só um minuto, pessoal, só um minuto. O presidente Trump fez alguma promessa para o Brasil? Essa é a pergunta, se ele fez promessas com relação ao Brasil. Não, porque eu não sou ninguém para alguém fazer promessa para mim. Faz promessa para santo, não para mim. Sabe, para mim o que ele tem que fazer é compromisso. E o compromisso que ele fez é que ele pretende fazer um acordo de muita boa qualidade com o Brasil. Isso está muito registrado na minha cabeça e na cabeça dele. Eu fiz questão de não deixar dúvida ao presidente Trump quem eu sou, de onde eu vim e o que eu penso. Porque somente quando a gente se conhece, sabe, é que a gente pode passar a respeitar ou não as pessoas. Então, eu, sinceramente, embora ele não tenha feito promessa, ele garantiu que nós vamos ter acordo. E eu acho que vai ser mais rápido do que muita gente pensa. E vai depender do Brasil também. Nós não somos um bebê que tem que ficar esperando alguém nos chamar. Nós é que temos interesse. Então, nós temos que ir atrás. Eu já falei para os meus negociadores. Ele foi para a Coreia, foi para o Japão, mas a depender, sabe, do resultado dessa semana, eu já vou importuná-lo com um telefonema direto. E ele também tem o meu telefone. Só que como eu não uso celular, eu dou o do meu cerimonial, o igreja. Então, ele liga para a igreja a hora que ele quiser e nós conversamos, tá?
Vamos para a próxima pergunta, Eduardo Barão, da Band. Agora é do Brasil, presidente. Deixa, fica assim mesmo. Bom dia, presidente. Bom dia. Nós sabemos que o Brasil deseja, o senhor deixou muito claro, a questão do tarifaço, a questão envolvendo as sanções que foram impostas pelo governo americano. O que o governo americano quer? Já se falou da questão envolvendo se falou da questão envolvendo a China, se falou sobre terras raras. Ontem o senhor conversou com ele sobre a Venezuela. Diretamente, presidente, qual é a chance de ter alguma situação mais grave na Venezuela e que os americanos querem em troca o que o Brasil está disposto a oferecer, presidente? Olha, o presidente Trump, ele não disse o que queria, porque eu comecei a conversa com ele dizendo que não tem veto na nossa discussão. O assunto que quiser se discutir e colocar na mesa, nós vamos discutir. Se for relação comercial, se for a relação com a China, a relação com a Venezuela, então, não tem tema proibido comigo. Se quiser discutir a questão de minerais críticos, de terras raras, sabe, quiser discutir etanol, se quiser discutir açúcar, não tem problema. Eu sou a metamorfose ambulante na mesa de negociação. Sabe, coloque o que quiser, que eu estou disposto a discutir todo e qualquer assunto. É assim que eu aprendi a negociar. Sabe, eu não sento na mesa desse assunto, eu não discuto. Não. Se é interessante para você, coloque na mesa. Me convença. Porque de me convencer é fácil. Não foi colocado nada. Eu coloquei a questão da Venezuela para ele, dizendo que pelo noticiário do jornal, eu estou vendo que as coisas estão se agravando e disse para ele que era extremamente importante levar em conta a experiência que o Brasil tem como maior país da América do Sul, como o país economicamente mais importante, que tem como vizinho, sabe, quase toda a América do Sul, que levasse em conta a necessidade, aquilo que precisar o Brasil ajudar na relação com a Venezuela. Contei para ele, inclusive, o grupo dos amigos que nós criamos em 2003. Eu tinha apenas 15 dias de mandato. 15 dias de mandato, quando eu estava em Quito, na posse do presidente, sabe, do Equador, e o Chávez estava com um problema com os Estados Unidos. Eu propus a criação de um grupo de amigos, criamos um grupo de amigos e conseguimos garantir que houvesse um referendo, sabe, tranquilo na Venezuela. Eu disse para ele que, sabe, nós estamos à disposição para ajudar e queria que ele levasse em conta de que nós somos a zona de paz. Até falei para ele, eu era constituinte quando eu votei pela não proliferação de armas nucleares, sabe, no Brasil. Não é uma invenção minha, não é um discurso. É um voto que eu dei na Constituição brasileira que está. Possivelmente seja o único país do mundo que tem na sua Constituição, sabe, a não produção de armas nucleares, de armas atômicas. Então isso ficou muito claro. Se precisar que o Brasil ajude, nós estamos à disposição. Estamos à disposição para negociar, porque nós queremos manter a América do Sul como zona de paz. Nós não queremos trazer os conflitos de outra região para o nosso continente. É isso. Vamos passar à próxima pergunta em inglês, presidente. Samantha Tan, da Bernama, aqui da Malásia. Sir, please speak closer to the microphone. Wait a moment. Presidente, está me ouvindo? Ok. Olá, senhor presidente. Bom dia. E parabéns. Eu sou de uma agência de notícias da Malásia. Minha pergunta será a seguinte. A Malásia faz parte do BRICS. Você vê que tem uma chance da Malásia se juntar ao BRICS? E o que você achou da sua viagem na Malásia, presidente? Olha, eu aprendi na minha vida que o nosso comportamento humano é sempre levar em conta que o importante é o principal, o resto é secundário. E o principal que você me pergunta é saber se eu quero que a Malásia entre nos BRICS. Pois eu quero dizer para você que a Malásia terá o apoio do Brasil para ser membro pleno do BRICS. E eu posso lhe dizer que eu levo da Malásia, sabe, a impressão mais positiva possível.
Primeiro, pela simpatia do povo. Em cada lugar que eu chego, parece que eu conheço todo mundo. Tem sempre alguém rindo, tem sempre alguém gentil, ou seja, é um pouco do povo brasileiro. Sabe? Então eu saio com a melhor impressão da Malásia, saio com a impressão maravilhosa do primeiro-ministro Anwar Ibrahim e saio, sabe, da reunião que eu tive com o governo e também saio com a impressão muito positiva da reunião que eu fiz com os empresários. E espero sair com a impressão muito boa do jantar de gala. Eu vou até utilizar uma camisa que eu ganhei de presente, sabe, do governo, para poder chegar lá como se fosse um maladiano. Vamos à próxima pergunta. Vitória Damasceno, da Folha de São Paulo. Aqui. Bom dia, presidente. O seu secretário afirmou que questões políticas vão ficar fora da mesa na negociação, que isso foi o acordado ontem com os negociadores americanos. Não entendi. Repete, por favor. O seu secretário executivo, Márcio Rosa, disse que questões políticas vão ficar fora da mesa, que foi o acordado ontem com o governo americano. Mas o senhor acabou de dizer que o senhor está aberto a colocar diversas questões na mesa, inclusive questões políticas. Então, eu queria entender qual que é o seu alinhamento com os negociadores e se questões políticas vão ficar dentro ou fora da mesa. Deixa eu lhe contar uma coisa. As questões políticas serão colocadas na presença dos dois presidentes da República, não na mesa de negociação sobre negócios. Quem vai discutir política nesse negócio do Brasil é o presidente Trump e o presidente Lula. Eles vão negociar as taxações, sabe, comerciais que forem impostas a nós. Inclusive a questão da legislação, da punição aos nossos ministros, é uma decisão política que vai ser resolvida entre o Trump e eu. Só para não ter dúvida. Bem, agora vamos passar para a Alegra Mandelson, do The Telegraph. Inglaterra, também em inglês. Só um minutinho. O presidente está me ouvindo, né? Bom, o Brasil é um dos membros fundadores do BRICS, que tem desafiado, digamos assim, essa ordem mundial centrada nos Estados Unidos, e a China tem desempenhado um papel líder dentro dessa ordem nova. Então, enquanto o senhor falava do otimismo do senhor que o Brasil e os Estados Unidos vão chegar em um acordo, me parece que as políticas e tarifas do presidente Trump tem empurrado o Brasil mais perto para a China. O senhor gostaria de ver uma nova ordem internacional com a China liderando, digamos assim, em cima dos Estados Unidos? Olha, o Brasil não tem preferência por países. Nós queremos manter relações com todos os países do mundo. Nós não aceitamos uma nova Guerra Fria que durante 50 anos permeou a vida da humanidade entre Estados Unidos e Rússia. O que nós queremos, na verdade, é que não haja Guerra Fria entre Estados Unidos e China, porque nós queremos manter belíssima relação com os Estados Unidos e belíssima relação com a China. Não é por causa da taxação que aumentou o nosso comércio com a China. O nosso comércio com a China já vinha crescendo e hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil e eu espero que cresça mais. Porque tudo aquilo que os chineses precisar comprar, o Brasil tem para vender. E eu espero que seja assim com os outros países. Eu quero que a economia brasileira e a saúde desse meu país não fique dependendo de um único país. Eu quero que a gente dependa de todos os países do mundo, de cada um pouquinho. Então, não temos preferência. Obviamente que eu acho extremamente importante o crescimento da China, como eu gostaria que fosse o crescimento do Brasil. Se a gente conseguir concluir tudo aquilo que a gente está pensando em fazer, quem sabe daqui a uns 10, 15 ou 20 anos, é o Brasil que estará, sabe, na linha de frente na negociação com muitos países. Eu trabalho para isso, acredito nisso e quero continuar tendo uma belíssima relação com a China.
quero ter uma belíssima relação com os Estados Unidos, quero ter uma belíssima relação com a União Europeia, porque é importante lembrar que depois de 22 anos, nós vamos, em dezembro agora, fazer o acordo União Europeia e Mercosul, que era uma coisa que estava travada há muito tempo. Nós, então, resolvemos destravar na presidência do Brasil do Mercosul, nós vamos fazer esse acordo. E também estamos fazendo acordo para a Indonésia com o Mercosul, para a Malásia com o Mercosul, para a ASEAN com o Mercosul. Ou seja, o nosso negócio é fazer negócio. Tá? Por isso é que eu ando com bastante ministro, por isso é que o Fávaro, quando a gente atingir os 500 mercados novos conquistados nesse mandato, ele vai fazer uma festa no ministério dele, sabe? E possivelmente alguém me dê um porco assado para comer, sabe? Lá no ministério dele. É assim que nós queremos fazer relação. Eu não me incomodo da relação dos Estados Unidos. Ele tem relação com o que ele quiser, eu tenho com o que eu quiser. Eu não quero contencioso com ninguém. Não quero contencioso. O Brasil se o Lulinha é Lulinha, paz e amor, o Brasil é Brasil, paz e amor. A gente não quer guerra, a gente quer paz. A gente não quer confusão, a gente quer negociação. A gente não quer demora, a gente quer resultado. Essa é a minha lógica na direção do Brasil. Passar agora a pergunta para Américo, da CNN. Eu vou tirar um prêmio. Antes da pergunta, deixa eu fazer uma observação aqui. Bom repórter tem que estar onde a notícia está. Né? Vai, Assis. Então, eu vou criar um prêmio. Américo. O jornalista que mais me faz pergunta. Com prazer. O jornalista tem que estar onde a notícia está. Presidente, eu queria voltar à questão da química com o presidente Donald Trump. A gente tem a informação que ele ficou muito impressionado com a sua trajetória política, que ele gostou da sua trajetória, ele elogiou essa trajetória. Eu queria saber, ele admirou a sua trajetória. Eu queria saber se o senhor também admira a trajetória dele e, em caso positivo, que características dele o senhor admira? Olha, é que eu acho que são duas trajetórias totalmente diferentes. Tá? A minha trajetória é de um chão de fábrica. É de uma pessoa pobre, nordestina, que não morreu de fome até completar 5 anos, por sorte, que conseguiu sobreviver e chegar à presidência da República. A dele é de um homem bem-sucedido. Tá vendo? Um empresário bem-sucedido, é um homem rico, que tem uma trajetória política totalmente diferente da minha. O que eu disse para ele, eu fiquei lisonjeado quando soube que ele sabia da minha história, sabe? Eu disse para ele que a minha relação com ele não tem nada a ver com o pensamento político e ideológico de cada um. Que eu respeito ele porque ele foi eleito presidente dos Estados Unidos e eu quero só o respeito porque eu fui eleito presidente do Brasil. É só isso. E o que eu acho que é química, gente? Eu sempre... Não tem nenhuma novidade quando eu digo para vocês que o ser humano é 80% química e 20% razão e emoção. Sabe? Nós somos tocados à emoção. Nós somos tocados ao nosso olhar, ao sentir as pessoas. E eu acho o seguinte, eu acho que quem conhece a minha vida política sabe que eu tenho uma história, sabe, que merece respeito. Porque não é fácil o povo brasileiro ter a coragem de eleger um presidente que não tem diploma universitário para ser presidente da República. As ciências políticas não imaginavam isso. Nunca escreveram sobre isso. Então é importante que ele conheça a minha história. Sabe, é importante, porque muita gente não conhece, muita gente fala muita bobagem a meu respeito. E eu continuo sendo o que eu era. Eu sei de onde eu vim, sei onde estou e sei para onde eu vou quando eu deixar a presidência da República. E tem uma coisa que eu conquistei, que é o direito de andar de cabeça erguida. Você não sabe o valor que tem para uma pessoa que veio de baixo aprender a andar de cabeça erguida. E saber que não é melhor do que ninguém, mas que também não tem ninguém melhor do que ele. Essa questão do respeito é uma coisa que vale muito. Eu aprendi também que um ser humano só respeita quem se respeita. Se você não se respeitar, ninguém te respeita. Ninguém gosta de lambe-botas. Ninguém gosta de puxa-saco, de vassala, aquele lambe-lambe. A gente tem que ser o que a gente é de verdade. Eu acho que é isso que pintou entre eu e o presidente Trump. Espero que essa química dê frutos ao povo brasileiro e ao povo americano. E que possa ordenar
Eu ainda não falei para ele, mas qualquer dia eu vou dizer para ele, sabe, que a gente pode resolver essa guerra da Rússia e da Ucrânia. Sabe? Porque eu acho que a greve está no seu ponto a guerra está no seu ponto de maturidade, porque, veja, já estamos há 3 anos de guerra. Já estamos há 3 anos de guerra. O Putin já sabe o que quer, o Zelensky já sabe o que quer, cada um já sabe o que vai conseguir. O que está faltando é colocar na mesa de negociação isso. E eu acho que estamos chegando no ponto de acabar com essa guerra no mundo. E não precisa ter mais guerra. O que me deixa meio triste é que o ano passado se gastou 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas. E não se gastou 10% disso para acabar com a fome no mundo. O que me deixa triste é que você acaba com um massacre em Israel, mas não recupera a vida de mais de 70 mil mulheres e crianças que morreram de forma inocente por irresponsabilidade de um líder político de Israel. Não do povo de Israel, mas de um líder político. Então, essas coisas que me faz ser muito verdadeiro quando eu converso com as pessoas. Eu gosto de dizer as coisas que eu sinto para as pessoas me conhecerem plenamente. Eu não tenho meia cara. Essa cara bonita que você vê é única. Tá? Obrigado pela pergunta. Ok, pessoal, obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Uma pergunta, por favor. Vamos lá. Agora, deixa eu só dizer uma coisa, aqui, para ser honesto. Espera aí. Duas perguntas. Só para ser honesto. Para ser honesto. Nós temos uma lista. Raquel, você vai fazer a pergunta também, mas a gente tem uma lista de precedência que foi escolhida pelos jornalistas, então não queria furar a lista. Não queria furar a lista. Aquela senhorita de microfone verde, ela está desde o começo com a mão levantada. Vamos seguir, não, mas tem uma lista que foi definida pelos jornalistas. Vamos seguir a lista? O próximo é o Assis, não é isso? A lista que eu tenho aqui, por favor, Assis. Tenho que seguir a lista, porque é um acordo feito com jornalistas. Assinado o acordo? Assinado e acertado entre eles. Por favor, Assis. Assis Moreira, Valor Econômico de São Paulo. Eu queria continuar a pergunta da colega Tereza sobre a China. Fala mais no microfone. Sobre a China. A gente vê hoje como a economia internacional, o mundo, está cada vez mais fragmentado, caótico, complexo, pleno de incertezas. E no comércio, justamente, o comércio hoje ele é cada vez mais vinculado a proximidades geopolíticas, à questão de segurança nacional, etc. A minha questão é o seguinte: se agora, com essa... O senhor disse que a relação com os Estados Unidos praticamente está normalizada, se eu entendi bem. Se ela está normalizada, o que eu queria saber é o seguinte: se o senhor acha que há necessidade de algum ajuste, a partir de agora, na relação do Brasil com os Estados Unidos e com a China, se há necessidade de algum reequilíbrio nas duas, ou se nada muda. Nada... E só para completar, presidente, desculpe, e se o senhor conversou algum momento com o presidente Trump sobre a China? Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro que nós não estamos com o acordo firmado com os Estados Unidos. O que eu disse é que nós vamos fazer um acordo e que eu tenho otimismo de que o mais rápido possível esse acordo será selado. Isso não tem nenhuma implicação na relação do Brasil com a China. Nenhuma. O Brasil vai continuar tendo a relação com a China que tem, o Brasil vai continuar tendo a relação com a Malásia que tem, o Brasil vai continuar tendo a relação com a União Europeia que tem, sabe, sem nenhum problema. São duas coisas totalmente distintas. Sabe? Não há condicionalidade para que a gente possa fazer o acordo e nem eu aceitaria condicionalidade. Eu acho que muito menos ele também aceitaria condicionalidade. Os Estados Unidos fazem acordo com quem quiser, eu faço acordo com quem quiser. Sabe? É assim que é a regra do livre comércio no mundo. Minha lista tem a Bloomberg. A Globo, se for fazer os outros, vão ter que fazer. Não, se você quiser, você é o chefe da... Então vamos lá, vamos seguir. Você é o chefe. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Não, vamos fazer o seguinte. Eu teve 6 nomes da imprensa, vão os 6 nomes que vieram para a gente aqui. Então, as duas a mais que tinham, o Daniel da Bloomberg, e depois a gente vai encerrar a entrevista. Por favor.
conforme o acordo feito com jornalistas e nós. Por favor, gente, por favor. Daniel, por favor. São os nomes que foram escolhidos pelos jornalistas. Obrigado. Presidente, bom dia. Daniel Carvalho, da Bloomberg. Eu queria voltar ao assunto da Venezuela. Que expertise é essa que o senhor poderia trazer para as negociações? Qual foi a reação do presidente Trump quando o senhor se colocou à disposição? E, se o senhor me permite uma segunda pergunta, na Indonésia, pela primeira vez, o senhor falou de disputar a eleição no ano que vem sem condicionar isso à sua situação de saúde. O que mudou para o senhor não fazer mais essa ressalva? Obrigado. Na verdade, eu não deveria ter falado na Indonésia que eu era candidato. Eu tenho que falar no Brasil. Possivelmente foi um lapso da minha parte. Não tenho voto lá. Acho que foi um erro. Nós não aprofundamos a discussão sobre a Venezuela. Eu é que toquei no assunto, porque no material que eu entreguei para o presidente Trump estava colocada a questão da Venezuela, porque eu conheço a situação da Venezuela, eu sei o que está acontecendo na Venezuela, e eu acho que é importante ser resolvido numa mesa de negociação. O que eu disse para o presidente Trump é que o Brasil tem expertise, porque já fizemos isso uma vez na Venezuela. Eu tinha apenas 15 dias de posse em 2003, quando criamos um grupo de amigos para resolver o problema democrático na Venezuela. E escolhemos para participar do grupo de amigos o Colin Powell, que era secretário de Estado dos Estados Unidos, e colocamos a Espanha, que era o primeiro país a ter reconhecido o golpista que tomou posse no lugar do Chávez. Eu lembro como hoje o Fidel Castro ficou dizendo: não, mas você está entregando a Venezuela para o imperialismo. Eu falei: meu amigo, é o seguinte, eu estou fazendo uma negociação, eu estou criando um grupo de amigos da democracia da Venezuela, não é um grupo de amigos do Chávez. E para ter uma conversa para fortalecer a democracia, é preciso ter gente que tenha a respeitabilidade da oposição. Você não conversa só com um lado. E eu acho que é possível encontrar uma solução na Venezuela, se houver disposição, sabe, de negociação, e também porque o Brasil tem interesse em que não haja guerra na América do Sul. A nossa guerra é contra a pobreza, é contra a fome. Sabe? Se a gente não conseguiu resolver o problema da fome, como é que a gente vai fazer guerra? Para matar os famintos? Então eu quero ir para a mesa de negociação. E foi essa a sugestão que eu dei ao presidente Trump. Vamos colocar uma mesa de negociação, o Brasil tem disposição de conversar, sabe, e ajudar nisso. O que não dá é achar que tudo é resolvido na base da bala, que não é. É só isso, querido. Ok, pessoal, agradeço.